complexo. Agora, partindo do ponto que a Bíblia é infalível, eu também acredito que é infalível a palavra de Deus, como é que eu tenho que lê-la? Levando ao pé da letra? Entendendo contextos e situações? Por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz que a mulher não pode falar, mas tem que estar com a cabeça coberta e tal. Eu levo isso ao pé da letra ou entendo o contexto? Isso é uma dúvida real minha, inclusive. Na verdade, eu acho que ele não fez nenhuma pergunta ainda. Eu acho que estou com medo dele, mas estou com medo agora. Mas vamos lá. Eu não sou, cara, a melhor pessoa para uma pergunta dessa, porque o que eu vou falar... Eu sou fundamentalista. Eu creio no texto do jeito que ele está escrito. Eu creio que a Bíblia diz o que ela está dizendo, ela quer dizer o que está escrito. Isso, obviamente, eu tomo a Bíblia no seu sentido literal sempre que possível. Então, a primeira camada é o que a Bíblia quer dizer aqui? É o que ela está dizendo. Primeiro é o que ela está dizendo. Se não dá, se há uma incongruência, por exemplo, uma parábola de Jotão onde as árvores falam, então aí eu tenho de entender numa segunda camada. Aí, obviamente, a minha inteligência vai dizer, não, aqui é uma figura de linguagem, não é exatamente que a árvore, o espinheiro está falando alguma coisa. Mas voltando, então eu me declaro abertamente, sempre fiz isso, como fundamentalista. Eu creio fundamentalmente no texto. Creio que o texto explica o próprio texto, que é a primeira regra da hermenêutica. Quando a gente vai fazer uma boa teologia, você vai aprender que a Bíblia explica a própria Bíblia dessa forma. No caso, você fez aí 2 ou 3 colocações, né? E uma delas é sobre... Se eu posso interpretar das mulheres... quando o apóstolo a mulher, se ela deve falar ou ficar calada. Veja, quem disse isso foi Paulo. E Paulo falou isso à igreja em Corinto. Esse é Coríntios capítulo 11, o texto do véu. Que a mulher deve ficar calada, deve usar o véu, não sei o quê. E o outro texto, que aí já não é mais aos Coríntios, mas também é Paulo, falando que a mulher deve ficar calada na igreja. Parece que é em Timóteo. Veja, o mesmo Paulo está falando as duas coisas. Por que a mulher tinha de colocar o véu? A gente pode falar sobre véu ou não daqui a pouco, mas por que a mulher tinha que colocar o véu? Para orar e profetizar. Ora, se ela coloca o véu para orar e profetizar, como ela tem que ficar calada na igreja? Então, então agora resta a mim quebrar a cabeça para entender o que é esse ficar calada, porque não é não dar um pio. Então a mulher não é proibida de falar na igreja. Ela pode, inclusive, ser voz de Deus e profetizar. Como existiram várias profetisas. Exatamente, as 4 filhas de Filipe, lá em Atos 21 e tal. Enfim, então, agora a gente tem que fazer um outro exercício. A mulher não pode falar na igreja, do que ele está falando? Ali parece que se atrela ao contexto do ensino. A doutrinação da igreja era papel... Aliás, não era nem só de homens, mas dos apóstolos. Apenas os apóstolos tinham papel doutrinário na igreja. Principalmente nos primeiros anos da igreja, seria muito arriscado deixar qualquer um ensinar. Exatamente. Estava começando, ainda não estava tudo escrito. E aí tem o apóstolo Paulo falando, cuidado com os falsos apóstolos, João também falando sobre isso. Então, é mais nesse sentido. Não é que a mulher tem de ficar quieta, não pode dar um pio. Por quê? Porque o texto do véu, que você citou também, você citou os dois, ele lança luz nessa questão. A mulher podia falar assim, obviamente. Agora, e aí finalizando sobre o véu. O véu, lendo o texto com calma, você vai até o final e a Bíblia diz que o cabelo é dado em lugar de véu. Embora, no cristianismo, historicamente, a mulher sempre usou véu. A mulher parou de usar véu agora, há uns 40 anos, 30 anos. Quem tem mais tempo de vida sabe que a igreja católica, por exemplo, sempre usou véu. Igrejas evangélicas antes do pentecostalismo usavam véu. Agora, a Bíblia diz lá no texto de Coríntios capítulo 11 que o cabelo foi dado em lugar de véu, então é bem tranquilo trabalhar essa questão. A interpretação. Eu digo isso porque tem muita gente que lê a Bíblia, principalmente gente que começou a seguir a gente agora, começa a se apaixonar pela Bíblia, mas não tem a mínima ideia de como interpretar aquilo que está lendo. Tem coisas que você lê assim na Bíblia que é dificílimo interpretar, né? Então, eu parto sempre desse princípio parecidíssimo com o que você falou. Eu sempre tento ver a Bíblia como literal, é o que está escrito. Sempre que dá. Quando não tem como, a gente tenta quebrar a cabeça mesmo, né? Usar a inteligência para entender o que Deus quis dizer com isso aqui. Exatamente. Né? Porque também se tudo for interpretativo,
aí vira uma bagunça. Cada um Porque tem coisa que está escrito claramente. Cada um tem sua Bíblia. Aí cada um tem sua Bíblia, aí tem coisa que está escrito claramente, tem coisa que não pode, não pode. Isso aqui... Então tem coisa que é clara, né? Fala, falando sobre... a gente estava falando sobre pessoas que não conseguem ler a Bíblia. Às vezes, muitas pessoas falam, eu não entendo, é difícil de ler. Aí a gente entra nas traduções. Explica pra gente que são essas traduções. Quem que é King James? Quem que é Almeida? NVI. Que é isso? Como que surgiu? Qual é a mais confiável? Vou pensar assim, porque assim, meu desafio é falar coisas técnicas traduzindo de forma fácil. Então vamos lá. Tecnicamente, tem duas formas de traduzir a Bíblia. Eu vou falar um nome esquisito e depois eu vou tentar traduzir. A tradução chama tradução por equivalência formal ou vocabular. Essa é uma. A outra tradução é tradução por equivalência dinâmica. O que é isso? A tradução por equivalência formal ou vocabular, ela traduz vocábulo por vocábulo, tipo João Ferreira de Almeida. A preocupação dele não é... Bom, claro, a preocupação dele é traduzir, mas é mostrar que cada vocábulo está equivalente na língua portuguesa. Essa leitura, geralmente, ela é mais difícil de fazer. Mas ela é muito próxima do texto original, porque a tradução é vocabular, certo? Formal vocabular. Existe um outro jeito de traduzir a Bíblia, que chama tradução por equivalência dinâmica, onde o cara leu o texto e fala, vou traduzir o que eu entendi do texto. Então, você está mais próximo do leito do texto sagrado lendo um João Ferreira de Almeida, revista corrigida, por exemplo. Tal. E você está um pouquinho mais distante, em minha opinião, amo os irmãos que fazem o trabalho por equivalência dinâmica, você está um pouquinho mais... A leitura é mais fácil, é mais gostosa, mas não é exatamente aquilo que ele falou. Você está lendo o que o tradutor entendeu do texto. Tá? Então, se você quer uma leitura muito mais próxima do texto original, é mais difícil a leitura, é uma leitura mais truncada, talvez você precise de um dicionário. Mas se você quer uma leitura mais fluida, então você cai para dentro do NVI, cai para dentro de uma NTLH. Mas NTLH eu já achei demais. Pra frente, muito pra frente. Vamos trabalhar com a NVI. Pra minha geração não dá não. Tem a NAA agora, né, e tal. Então, essas versões são versões mais fluidas, assim, mais fáceis de ler. Tem uma versão que é depois da NTLH que Bíblia Viva. Pedro fala pra Jesus, e aí, mano, vamos Então, pescar hoje? Pô, da onde o cara tirou isso? O trator é paulista? Pô. Então, aí você vê que não é exatamente uma tradução, mas é o que... Então, se entende, o que se entende daquilo. Então, quanto mais fácil ler, mais você está comendo na mão do tradutor, entendeu? Então... a Bíblia, boa essa aí, hein? A Bíblia é inerrante, palavra de Deus? Mas em seu texto original. Entende? Quando traduz a Bíblia para o português, é óbvio que tem problema. Senão, nunca ia ter correção, atualização, nem nada disso. Então, é um trabalho hercúleo, é um trabalho difícil, é um trabalho complexo, mas não tem como ser perfeito. Tradução não é perfeita. O que você acha da King James? A King James em inglês é uma das melhores traduções do mundo, premiadas e tal. A King James em português, que também é um trabalho muito bem feito, eu até ajudei em alguns textos, eu dei alguns palpites, antes da impressão. A minha área é hebraico, eu sou professor de hebraico. E o que a King James é agora, ela é um trabalho de tradução diferente da King James original. Então a King James top, a King James, a tradução do Rei Tiago de 1611, eu acho, 1600 e pouco. Essa é a King James. A King James aqui do Brasil, feita há 10 anos atrás, ela é uma tradução daquela tradução com adequações feitas por peritos, pessoas, inclusive entendedores de grego e hebraico, é verdade. Mas não é um trabalho igual, exatamente. Mas agora já lançou a King James 1611. Será que essa está mais próxima? E ela é bem diferente. Então, a King James é em inglês. Se for em português, então... Já perdeu alguma coisa. Exatamente. Exatamente. É a mesma coisa da Bíblia de Jerusalém dos católicos. A Bíblia de Jerusalém, todo mundo fala, não, porque esses dias eu fui participar de um debate e o rapaz era padre. Não, porque a Bíblia de Jerusalém, não sei lá. Tudo bem, é verdade. A Bíblia de Jerusalém é top, mas a Bíblia de Jerusalém ela é em francês. Então, a Bíblia de Jerusalém que a gente compra aqui no Brasil, da Edições Paulinas, não sei o quê, da capa vermelhinha, ela é legal, mas ela é uma tradução da tradução, entende? Então você está mais longe ainda. Já perde um pouquinho. É essa a ideia. E quem que foi esse King James? Ele era um rei? Rei Tiago. Deixa eu traduzir aqui.
aí o rei Tiago, vocês vão tocando? o rei Tiago, ele encomenda, no século XVI, na Inglaterra, ele encomenda a tradução da Bíblia, e essa tradução foi feita assim de forma acadêmica. E é uma leitura, para quem lê inglês, por exemplo, deliciosa, romântica, com inglês rebuscado e tal. Então, essa edição ela é muito premiada. Talvez as pessoas não saibam, mas a nossa Bíblia João Ferreira de Almeida também é uma edição muito premiada. Ela tem mais de 300 anos de correções, adequações, enfim. E é a Bíblia, basicamente, para quem é crente há muito tempo, é a Bíblia que a gente aprendeu a Bíblia. É a Bíblia da nossa memória. É a Bíblia da memória. Entendeu? Exatamente. Quando você fala um versículo, aí você vai citar, você vai citar João Ferreira de Almeida. Exatamente. E se eu não me falha a memória, o João Ferreira de Almeida tinha 16 anos quando começou a traduzir. Exatamente. Né? Quando ele começou a traduzir a Bíblia, ele tinha 16 Ué, anos. você está com 26 e não traduziu nem Parabéns pra você. nem o roteiro do Brunecast. Gente, 16 anos. É isso aí. Mas ele traduziu do original? Ou... Para o português de Portugal. Para o português de Portugal. E aí depois, do português de Portugal já é meio nosso idioma, né? Foi nosso idioma. E aí a gente tem as adequações aqui. Mas ele traduziu para o português de Portugal. Agora, vamos